dando continuidade à nossa viagem, quis o destino que a gente viesse a Alegrete, ser a primeira região que eu venho conversar com representantes. Se eu disser alguma coisa errada, Marcos, você me corrige. Eu estou tendo o privilégio de conversar com o Marcos Antônio Souza Saldanha Júnior, que ele é o coordenador da 4ª região do MTG, podemos dizer assim, né? E também tivemos o privilégio de conhecer a esposa dele, a dona Bianca, e está o Rodrigo junto, tá? Peço a desculpa, gostaria de não ter lembrado o nome de primeira. E nesse trabalho, tá eu, o Mário também, está atrás da câmera, como sempre, me ajudando, tá? O nosso trabalho, para quem já nos conhece, as formiguinhas e os formigões da campanha Ame Juju, o nosso trabalho é mostrar um pouco de como se dá esse trabalho gaúcho de uma visão de alguém que está chegando de pouco, que é o meu caso, apesar de ter um carinho gigantesco pela história, e aos poucos a gente vai se aproximando. Então, como o Marcos se mostrou aqui uma pessoa muito gentil, muito bacana, e ele de uma forma espontânea, ele já acabou por explicar alguma coisa do MTG, da 4ª região. Então nós vamos conversar e fazer mais ou menos uma divisão em 3 partes. Inicialmente eu vou pedir para ele me dar, tanto para mim quanto para nós, a ideia do início do movimento tradicional, o movimento tradicionalista do Rio Grande do Sul, como se deu da transição das zonas para as regiões, tá? Essa é a primeira fase. A gente vai controlando pelo tempo do vídeo, se ele ficar muito longo a gente para e depois continua, até porque para o Mário editar isso e colocar nas redes sociais fica um pouco mais tranquilo. Então, primeiramente, muito obrigado, Marcos, prazer pela gentileza tua de nos receber aqui. Marcos, para mim, né, no caso, e para as demais pessoas que vão assistir esse vídeo, e nós estamos, graças a Deus, com vídeos aí com 100 mil visualizações, outro vídeo só no dia do lançamento foi 60 mil visualizações. Isso mostra que o movimento tradicionalista, que os CTGs tem um carinho muito grande da população. Sim. Então eu gostaria que você, por gentileza, me contasse um pouco daquilo que você acabou de falar agora em off sobre a ideia dos movimentos tradicionalistas, desde a sua origem até o momento que tem, assim, de uma forma que, da mesma forma que você me colocou, simples, objetiva e bastante coerente. Se você puder me... Então meu boa tarde a todos. Sou Marcos Saldanha Júnior, coordenador da 4ª região tradicionalista. E o nosso movimento vai começar no ano de 1947, com o grupo dos 8, Paixão Cortes, todo aquele trabalho que eles fazem de forma voluntária dentro do Colégio Júlio de Castilhos. Realizam o dia 5 de setembro, que foi a primeira cavalgada do movimento, o translato dos restos mortais do general Farroupilha Davi Canabarro. E no dia 7 eles retiram uma centelha da chama da pátria e levam para dentro do Colégio Júlio de Castilhos, onde é realizado a primeira Ronda Gaúcha, de 7 a 20 de setembro de 1947. Dando continuidade a essas atividades, depois de muitas reuniões, em 1948 é fundado o primeiro CTG do Rio Grande do Sul, que é o 35 CTG na capital do estado, Porto Alegre. Aquela ideia que aqueles jovens tiveram em Porto Alegre acabou se alastrando pelo Rio Grande inteiro. E no ano de 1954 realiza-se o primeiro congresso. O que é o congresso? É a reunião geral de todas as entidades tradicionalistas. Por quê? Porque precisavam alinhar um norte, alinhar como que as entidades iam começar a trabalhar de forma conjunta, né, preservando e divulgando a nossa cultura. Acontece o Congresso de 1954, que é o primeiro congresso, e no Congresso de 1959 entra uma proposta e cria-se o Conselho Coordenador, que vai ser a primeira ideia de federação, né, de uma entidade que vai agremiar todas as entidades tradicionalistas. E naquele momento é criado 12 zonas tradicionalistas e cada zona tinha um coordenador e um conselheiro. E essa denomina, no 12º Congresso Tradicionalista Gaúcho, na cidade de Tramandaí, em 1966, é criado, é institucionalizado a entidade Movimento Tradicionalista Gaúcho, como a federação que vai ter seus filiados às entidades tradicionalistas, e até então tinha a denominação de zonas tradicionalistas. O regulamento geral do Movimento Tradicionalista Gaúcho vai passar por 4 aprovações nos congressos que se sucederam.
E no ano de 1970 vai ser definido as primeiras 25 regiões tradicionalistas, aí vai mudar a nomenclatura de zona para região tradicionalista, e também a questão do conselho diretor, né? Já em 66 já passou-se a ser um conselho diretor formado de 33 membros titulares e 16 suplentes, e até hoje é essa estrutura que nós temos. Mudou alguns cargos, né, na direção, mas o conselho, porque nós não somos presidencialistas, nós somos parlamentaristas, né? As entidades na Assembleia Geral Eletiva, que acontece normalmente nos congressos, escolhe um conselho que vai administrar o movimento, e dentro desse conselho que se escolhe hoje, né, o presidente, o primeiro vice-presidente, que é o administrativo financeiro, o vice-presidente de cultura, vice-presidente campeiro, vice-presidente artístico e vice-presidente de esportes campeiros. Tá. Uma coisa assim, Marcos, que é de uma forma também, da mesma forma que você vem colocando, o que você, a gente poderia colocar o Paixão Cortes como uma das bases da fundação, né? Eu já ouvi a história, não sei se você pode me confirmar, que o modelo que serviu para o lanceiro, estátua do laçador, é o Paixão Cortes mesmo, né? Eu, quando fazia residência em neurocirurgia na Beneficência Portuguesa, ou ainda fazia neurocirurgia pediátrica no Hospital da Criança Santo Antônio, eu tive o privilégio de por mais de uma vez cruzar na rua com o Paixão Cortes. Nunca tive o privilégio de conversar com ele, mas eu tive o privilégio de passar com ele, cruzar com ele pelo caminho. Para mim era o Paixão Cortes, que era aquela figura fantástica, né? Acho que ele é advogado, né? Eu cruzava com ele. Isso ali foi por entre ano de 2001 até 2004. Ele faleceu em que ano? Ele faleceu o ano passado. O ano passado, isso, né? A gente se confunde porque as coisas têm passado meio rápido. Mas uma outra coisa que eu te pergunto, Marcos, é na gênese, na base do processo. Quando as pessoas que se reuniram ali no Colégio Júlio de Castilhos, eles buscavam fortalecer a questão dos movimentos tradicionalistas aqui no Rio Grande do Sul. O que você, que é casado, tem teu filho ali, tá o Rodriguinho ali no colo da tua esposa, o que você acha que eles pensavam, o que eles queriam manter efetivamente? Porque nós que somos homens, a gente acaba ainda se apegando muito principalmente eu percebo aqui que no Rio Grande do Sul, os ideais, sejam eles políticos, sejam eles de igualdade, de liberdade, que começa lá no processo da Guerra Cisplatina e depois esse ali molda o caráter. Isso eu estou falando, volto a afirmar, não sou historiador, eu sou um apaixonado por história, que é bem diferente, então às vezes eu erro em algumas datas, algumas coisas, mas que molda ali na Guerra Cisplatina a figura do gaúcho, que depois, por uma questão que às vezes as pessoas, na minha opinião, tentam diminuir, falando que foi só uma questão de preço do charque, isso, aquilo, outro, e chega até algumas pessoas querendo falar que é uma revolta, que não é uma revolução. Na minha percepção, é uma revolução porque começou com um interesse e esses interesses vão se modificando e o movimento vai crescendo, e depois nós vamos conversar sobre isso. Mas a pergunta que eu volto para o Marcos é: o que você sente que tem na base do processo em relação à família? Bom, então, para nós ver o cenário de 1947, a gente tem que ver a questão histórica, né, daquele momento. Uhum. O que estava acontecendo em 47? Era um período logo após a Segunda Grande Guerra. Uhum. Então que nós tínhamos a potência dos Estados Unidos saindo como potência daquela guerra. Uhum. E o que tinha acontecido no Brasil anteriormente? Nós passamos por um grande período chamado Era Vargas, né? Uhum. Que foi quando Getúlio Vargas esteve à frente do poder por 15 anos. Em 1937, quando ele implanta o Estado Novo, ele cria uma ideia de nacionalidade, né? Então o que tinha valor era o hino nacional, a bandeira nacional, e aí ele faz a queima das bandeiras dos estados. Uhum. e proíbe que os estados cantem seu hino. E aqui você falou muito bem, o Rio Grande do Sul tem uma história muito rica, e quando a gente fala na questão da Revolução Farroupilha, que foi aquele decênio heróico, tanto as questões que levaram o combate, mas acima de tudo a questão dos ideais que aqueles homens saíram para o campo de batalha para defender o Rio Grande do Sul, porque eles queriam que o Império visse o Rio Grande do Sul pelo seu préstimo à sociedade.
Então, quando o Paixão Cortes, lá em 47, se atém a essa questão de fazer aculturar novamente o Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul tinha perdido essa cultura, vem para reforçar isso, esse sentimento, esses ideais de liberdade, igualdade, de humanidade, para prezar pela honra, pelos princípios, pelos valores, que isso a gente tem muito sólido dentro das nossas entidades tradicionalistas, e é isso que a gente tem que ter dentro das nossas famílias. E o próprio Paixão Cortes, como sendo aqui do interior da cidade de Santana do Livramento, tinha esse contato com o campo, tinha esse contato com a natureza e com o homem campesino, e a gente tem que estar sempre dentro das nossas entidades tradicionalistas valorizando essa questão do campo, porque a próprios CTGs, eles são baseados, né, os moldes do CTG são nas grandes estâncias, e foi isso que marcou o nosso estado e foi isso que construiu a nossa cultura e também a nossa história. Então ele prezou por essa preservação cultural dos princípios, valores, toda essa questão que norteou, forjou o gaúcho. Tá bom. Dando continuidade aqui, deixa eu perguntar para o Mário. Mário, vamos fazer uma primeira parte e a gente volta um pouquinho para facilitar o trabalho? Eu acho que é melhor fazer uma primeira parte, que a outra parte agora vai ser longa e entra numa parte bem histórica. Então eu quero só deixar, a gente vai fazer isso em 3 partes, é como se fosse um comercial, mas lembrando que a gente está fazendo um trabalho dual aqui, que é trazendo a história do Rio Grande do Sul, trazendo os valores do Rio Grande do Sul que se esparramou por esse Brasilzão velho, trazendo aquilo que o patrão velho nos permite, mas sem esquecer que um dos propósitos bastante forte aqui é a campanha Ame Juju, aonde no mês de setembro as pessoas podem contribuir com uma doação por 3 números, sendo 0500 2020 005 para doar R$5, 0500 2020 010 para doar R$10, 0500 2020 050 para doar R$50. E voltando a afirmar, ligue quantas vezes você quiser e o seu orçamento permitir, ligue agora, ligue já. E nós vamos continuar essa conversa na segunda parte, e eu já estou achando ela muito interessante. Eu acho que se eu pudesse eu ficava bem mais tempo aqui, mas não quero fazer o Rodriguinho sofrer. Um abraço, já voltamos.